Seja muito bem-vindo a mais um Franquia Cast. No episódio de hoje eu tô aqui em São Paulo, você já sabe, o Franquia Cast é itinerante, cara. Ontem a gente estava no Rio, hoje a gente tá aqui em São Paulo, semana que vem a gente vai estar em Recife de novo. E eu tô de frente aqui com um cara que você não tá vendo, porque você tá olhando aqui na minha reta aqui, ó. E eu tô muito orgulhoso. Cheto, sério, sem brincadeira. Eu tô muito feliz em estar aqui. Você tá de gozação comigo? Não eu tô. é que tô honrado de você estar aqui com a gente, cara. Ó, é sério, sem brincadeira. Sentar nessa mesa aqui, de frente pra você, é uma honra, tá? Eu vou terminar aqui a gravação do Gabriel Pai. Pai, você sabe com quem eu tava agora, cara? Eu tava com o Marcelo Cheto, você não tá entendendo. Você é um grande gozador, rapaz. Você só pode ser gozação, isso. Cheto, sem brincadeira, eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite aí, né, de participar do Franquia Cast, compartilhar teu conhecimento, tua experiência. Vai ser muito bom passar aí 50 minutos agora, 1 hora aprendendo contigo. Vamos discutir muito sobre os principais ganhos, desafios e aprendizados da pandemia. Acho que vai ser muito legal a gente falar sobre isso. E também queria te agradecer por você ter pavimentado no caminho do franchising brasileiro, cara. Porque você foi um dos precursores. Você foi o cara que pavimentou, você foi o cara que fundou a ABF, você foi o cara que trouxe o franchising assim, para o Brasil de peso. Então eu queria te agradecer, porque se hoje a gente consegue ter tanto benefício, aproveitar tanto esse sistema que está muito consolidado aqui no Brasil, é por conta de você. Então, muito obrigado por isso, viu? A grande virtude que eu tenho, se é que isso é uma virtude, é ser mais velho, cara. Eu cheguei antes só porque eu sou mais velho, cara. Para com e isso. olha, em compensação, você sabe, né, que pioneiro leva as flechadas, né? É verdade. Pioneirismo tem custo, apanhamos muito, né? Eu imagino. Mas, ó, conta pra gente aí, lá esse apanhamos muito. Lá atrás, Como é que tudo começou? Como tudo começou? Foi um negócio muito engraçado, porque eu descobri esse negócio de franquia absolutamente por acaso. Foi um negócio assim, eu adoraria dizer que foi um plano, uma estratégia. Não foi estratégia nenhuma. Eu sempre fui um apaixonado por marketing. Só que na minha família, ser advogado não é vocação, é um karma. É um negócio assim... todo mundo, assim, meu bisavô era advogado, meu avô era advogado, meu pai não era advogado, mas trabalhava em cartório, meu irmão mais velho, que é muito mais velho que eu, morreu já, inclusive, era advogado, minha irmã mais velha, que também já morreu, era advogado, assim, era um negócio assim, eu sou acho que a 6ª geração de advogado. Era ditadura, você era obrigado assim, Na verdade, primeiro, se a gente olhar, eu sou muito mais velho que você, cara, quando chegou na hora de eu fazer faculdade, na hora de prestar vestibular, eu tinha 17 anos de idade. Começa o seguinte, tinha muito pouca... Eu morava na cidade de Santos, né? Santos é um pequeno Rio de Janeiro, né? A gente adoraria que fosse. É calma, praia, coisa e tal. Mas se você pensar na Santos, do começo dos anos 70, quando eu fiz vestibular, meu vestibular acho que foi em 1970, tinha meia dúzia de faculdades, assim, eu podia fazer letras, história, psicologia, direito, administração e medicina. Acabou. Era isso aí. Então não tinha muita escolha. Começa por aí. Hoje você tem milhares de cursos, né? Hoje se você for olhar as possibilidades de um garoto que tá para fazer vestibular, eu acho que é o contrário, né? Assim, deve ser angustiante ter que escolher o paradoxo da escolha, tantas, né? Milhares de opções, o cara fica travado. Não, e profissões novas chegando todos os dias, né? Profissões morrendo. Profissões morrendo, profissões nascendo, profissões para as quais ainda não existe curso formal, mas logo vai ter. Quer dizer, eu dou mentoria para uma sobrinha neta minha, olha que coisa, que é empreendedora em Nova York. Ela se mudou para Nova York algum tempo atrás e começou a empreender lá e tá. E eu dou mentoria para ela uma vez por semana. A gente tem um call de 1 hora mais ou menos de duração porque ela é muito sozinha. A vida do empreendedor é uma vida muito solitária, né? É uma vida muito solitária. Ela é extremamente inteligente, absurdamente inteligente, mas tem 20 e poucos anos de idade e não tem experiência, então, e muitas vezes não tem com quem trocar. Então eu assumi esse papel de trocar com ela. E aí, na conversa da sexta-feira passada, ela me falava o seguinte, estou aqui buscando um especialista em user experience. É um negócio que essa profissão não existia até pouquíssimo tempo atrás, né? Então essa agora existe, como existem tantas outras que não existiam, como outras tantas estão morrendo. Mas quando eu fui fazer vestibular, você tinha pouquíssimas opções. Eu tinha 17 anos de idade e tinha uma certa coisa, aquele olhar de dizer assim, tá bom, eu posso escolher até alguma coisa diferente, depois eu faço o que com isso?
Se eu escolher direito, já tem escritório de advocacia de alguém da família, onde eu vou, já tem um começo, já tem portas que podem se abrir para mim, mas a minha visão é que eu ia ficar morando em Santos, minha grande ambição era morar em Santos, num apartamento de frente para o mar, frequentar o tênis clube e, quem sabe, ser professor na faculdade de Direito. Esse era aos 17 anos de idade, era assim que eu olhava para as coisas. Muito bem. Esta foi minha vida até que chegou no meio da faculdade. Eu comecei a olhar e falar, Santos é um pouco pequeno. Pô. Santos não... Aí eu pedi transferência para São Paulo, vim morar aqui, morei um ano aqui, fiz faculdade aqui durante um ano. E nesse um ano eu consegui um estágio num escritório de advocacia, desses que hoje são monstruosos, com 1000 advogados, não sei o quê. Naquela altura era um escritório que estava nascendo, era uma dissidência de um outro escritório internacional, eram 6 ou 7 advogados num prédio da Avenida São Luís, no centro de São Paulo, e eu fui cair lá, e foi muito interessante, porque todos, ou praticamente todos os advogados que estavam ali, tinham feito mestrado nos Estados Unidos, em alguma faculdade americana. E me puseram essa pulguinha atrás da orelha. E eu estava no 3º ano da faculdade, mas eu comecei no 3º ano a ver o seguinte, se eu quiser fazer um mestrado nos Estados Unidos e eu não tenho grana para fazer, como é que eu consigo uma bolsa? Como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo passar num teste? E um desses advogados em particular, um cara chamado Moshe Sendax, que, puta, eu adoro ele, sou o amigo dele até hoje, e assim, sou um fã dele, devo muito a ele. Ele me deu muitas dicas, porque ele estava se preparando para ir fazer um mestrado lá também. E foi, né? Ele fez um ano antes de mim e me abriu um monte de portas, me abriu principalmente a cabeça. E eu comecei a me mexer, e graças a me mexer, isso eu sempre fiz, né? Pô, sempre fui um cara... Vamos achar um caminho, tem que ter um caminho. Eu consegui o diabo de uma bolsa de estudos e fui estudar em Nova York. Fui fazer mestrado lá. em Direito na NYU. Eu me formei, a minha formatura foi assim, sei lá, dia 16 de dezembro, no dia 25 ou 24 de dezembro ou 23 de dezembro, eu estava embarcando, né? Fui embora. Primeiro fui para Califórnia, depois fui parar em Nova York, cara. E lá fui e caí na faculdade lá e tudo bem. Quando eu cheguei, quando o curso começou, o tempo estava bom, estava legal, o primeiro semestre correu tudo bem. Quando eu fui fazer matrícula para o segundo semestre, cara, fazia naquele dia, sei lá, 16 graus abaixo de zero, 17 graus abaixo de zero, e eu tinha umas matérias que eram obrigatórias, e tinha as matérias eletivas. Nas eletivas, eu escolhi as que começavam mais tarde, para eu poder ficar mais tempo na cama. Assim, uma dessas matérias onde eu caí, eu não lembro nem o nome do curso, eu adoraria lembrar, né, para efeitos históricos, seria ótimo que tal, mas era alguma coisa, sei lá, contratos atípicos do direito anglo-saxão. Eu queria os créditos e eu queria acordar uma hora mais tarde. Ponto. É isso aí. E eu caí num curso onde o professor falava de contratos atípicos, então licença de uso de marca, transferência de tecnologia, não sei o quê, e franquia. E ele era um apaixonado por franquia. Era um dos primeiros advogados dos Estados Unidos especializados em franquias. Naquela altura também tinha poucos lá. E esse cara, metade do curso, ele falou sobre franquia. E caiu a ficha. Falei, peraí, cacete, é assim que o McDonald's consegue estar aqui, consegue estar ali. O Burger King é assim, que legal isso. Esse negócio podia ser legal no Brasil. Eu comecei falando para você aqui que eu era apaixonado por marketing. Eu caí na faculdade de Direito, mas eu gostava mesmo era de marketing. E eu lia tudo que me caía na mão sobre marketing. Um dos conceitos que eu tinha absorvido nos livros de marketing era o conceito de nicho de mercado. Eu sabia o seguinte, eu preciso achar um nicho de mercado, para mim, porque senão eu vou ser mais um advogado. Até como advogado mesmo, né? Como advogado. Não, até nessa altura, eu só pensava em ser advogado, eu não pensava em outra coisa. Mas eu precisava achar um nicho, porque senão eu ia ser mais um advogado. Pra você ter uma ideia, meu número de OAB no estado de São Paulo é 52.100 e alguma coisa. Tinha 52 mil advogados antes de mim no estado de São Paulo que já estavam aí trabalhando, cara. Eu ia ser os 52 mil, não sei o que lá, cara. Ia ser mais um. Eu sempre tive esse conceito que é melhor ser cabeça de sardinha do que ser bunda de baleia, não é verdade? Então assim, eu só achar um nicho, mesmo que ele seja pequeno, onde eu possa ser o número 1, onde eu possa ser o primeiro, onde eu possa realmente me posicionar como um cara que
esse espaço é meu, né? Essa coisa é minha. Eu sempre fui muito competitivo, cara, tenho que admitir isso. E, puta, aí caiu a ficha. Eu falei, vou ser o primeiro advogado do Brasil especializado em franquia. E na época não tinha mesmo. Não tinha, cara. Agora, não tinha advogado, mas também não tinha franquia, cara. Então, quando eu cheguei aqui, eu só esqueci esse pequeno detalhe. Para eu poder ser o primeiro advogado especializado em franquia, precisa ter cliente. Precisa ter cliente, né, porra? Até que tinha algumas, mas não eram de fato franquias, né? Eram negócios modelos parecidos. Não, mas eram tão pouquinhos, cara, porque eu tô falando, eu voltei pro Brasil no final de 78. 78. Cara, o Boticário começou a franquear em 81. O Boticário começou... Mas ele já tinha uma rede ativa, só que não chamava de franquia. Não tinha nada, não existia. A Localiza foi começar em 83. Sabe assim, realmente tinha o IASIG, o CCAA, coisa e tal, mas era medo. Se eu fosse viver disso, eu ia morrer de fome, né? Então eu voltei pro Brasil, me caiu a ficha. Falei, cara, não está na hora ainda, eu vou ter que ajudar a construir essa hora de algum jeito, não sei como, mas aí eu aproveitei meus conhecimentos de marketing com os conhecimentos jurídicos e eu acabei me tornando advogado especializado em contratos que tinham a ver com marketing, com publicidade, com propaganda, se falava naquela época, e por conta disso eu acabei virando diretor jurídico da Associação Brasileira de Anunciantes, ABA, né? Na ABA, aquela diretoria foi uma diretoria excepcional, cara, pô, tinha gente espetacular ali e alguns dos caras que eram diretores ali tinham algum relacionamento com franquia. O Gregory Ryan, que era o presidente do McDonald's, naquela época o McDonald's dividia o Brasil em duas metades, ele era de São Paulo para baixo e ele me apresentou o Peter Rodenbeck, que era do Rio para cima. Então, mas o Greg, que era presidente do McDonald's, era diretor junto comigo. Pô, tinha outro... E tinha um cara ali, que era o Marcos Cobra, professor da GV, naquela altura já com não sei quantos livros publicados, era o grande especialista em marketing do Brasil, ou um dos grandes naquela época. O Cobra um dia me chama e fala, Cherto, eu fui contratado por uma editora, McGraw-Hill, para lançar uma série de livros de marketing de brasileiros para brasileiros. Porque até então eram raríssimos os livros de marketing de brasileiros. A maior parte dos livros de marketing adotados nas faculdades eram livros americanos ou ingleses traduzidos. Não tinha livros nacionais. E ele foi contratado com esse espírito, vou fazer, então eu estou chamando não sei quem para escrever sobre isso, não sei quem. Eu queria que você escrevesse um livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Eu era advogado, aspectos jurídicos do marketing. Tá bom, pô, legal, bacana. Falou, só que tem uma coisa, o Milton Mira, que é o diretor da editora, ele quer saber se você sabe escrever. Né? Se você consegue escrever um livro. Uma coisa é escrever petição, uma coisa é escrever contrato, outra coisa é escrever um livro. Escreve um capítulo e manda pra gente ver como é que é. Eu sentei e escrevi os aspectos jurídicos do franchising e mandei para eles. Marcaram um almoço comigo, solene, para dizer o seguinte, olha, seu texto foi ótimo, tá ótimo, maravilhoso, foi aprovado, pode escrever o resto do livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Eu falei, não, eu quero escrever o resto do livro sobre franchising. Pô, tá achando, não tem mercado para isso, cara. Ninguém sabe o que é franchising no Brasil. Não existe mercado para isso. Nós estamos falando de 1987, cara. 86, 87, sei lá. Foi 86 isso. Pô, não tem mercado. Eu falei, não, gente, não, vocês não estão entendendo, vai ter, esse negócio vai chegar, o Brasil vai ser um dos maiores países do mundo em franquia. Por que eu falava isso? Eu não tenho a menor ideia, mas eu queria escrever sobre franquia. E o pior é que eu acreditava nisso mesmo, cara. E, pô, eu tanto fiz que eu me lembro até hoje, o Milton virou para mim e falou, Cherto, eu vou te contar uma coisa, como editor, é o seguinte, eu ganho dinheiro com 1/3 dos livros. Eu empato com 1/3 dos livros que eu lanço e eu perco dinheiro com 1/3 dos livros que eu ganho. Vamos torcer pro teu livro sobre franquia? Você é daqueles em que eu empato. Porra, você só não quero é perder. Pô, mas eu já perco em algum mesmo. Pô, Cherto, faz. Pô, você tá tão empolgado. Você tá tão empolgado, cara. Vamos fazer. Quem sabe você tem razão. E eu escrevi o primeiro livro sobre franquia do Brasil. E assim, o nome do livro era Os Aspectos Jurídicos do Franchising, não? Chamava Franchising, e aí, por sugestão, se não foi do Milton, foi de alguém da equipe dele, o livro chamava Franchising, e a gente colocou uma estratégia de marketing e distribuição.
Era uma estratégia de marketing e distribuição. Sabe por que isso? Pro livreiro saber em que prateleira aquela porra entrava, cara. Porque ninguém sabia o que era franquia, ninguém sabia o que era franchise, ninguém sabia nada. Então a gente precisava dar uma dica pro livreiro. Era franchise uma estratégia de marketing. Ele entra na prateleira de marketing, tá? Era isso que a gente estava sinalizando pro livreiro. Legal. Era só isso. Legal. O livro foi sucesso, cara. O livro teve 3 edições. Já na primeira edição esgotou muito mais rápido do que pretendiam. Lançou a segunda, lançou a terceira. Pô, ele saiu bem para um livro técnico daquela época, né? Naqueles tempos. Ele foi bastante bem. Só que, para escrever esse livro, cara, eu comecei a entrevistar as poucas pessoas que trabalhavam com franquia no Brasil. Porque eu precisava pôr cases. Eu coloquei 2 cases brasileiros, 2 cases internacionais. Os cases brasileiros, eu coloquei o IASIG e o Boticário. Né? Então, eu fui conversar com Miguel Kriegsner, que era o fundador do Boticário, que naquela época era o presidente ainda. Eu fui conversar muito com o Ricardo Young, que era o presidente do IASIG, que depois foi candidato ao Senado, foi candidato à prefeitura aqui de São Paulo. Hoje é um cara metido com política, coisa e tal. Mas eu fui conversar com esses caras. E essas conversas acabaram resultando em alguns almoços em que começou um almoço só 2 pessoas, aí depois no segundo almoço cada um levou mais 1 ou 2 amigos. Bom, chegou um dia que nós estávamos almoçando, eram 40 e tantas pessoas falando de franquia. Caramba! Né? Aí eu propus, com a minha experiência de diretor da Associação Brasileira de Anunciantes, por que a gente não cria uma Associação Brasileira de Franchising? E foi ali que nasceu. Foi naquele almoço. Só que daquelas 40 e não sei quantas pessoas, quando elas perceberam que ia ter trabalho, só apareceram 8 para assinar a ata de fundação, né? E foi assim que a gente começou. Eu redigi a ata à mão. À mão, essa história aí. Em folha pautada, coisa e tal, à mão. E ali nasceu a ABF e nasceu um movimento. E nós demos muita sorte, cara, porque o momento histórico era um momento... Em 1985 tinha sido aprovado aí o Estatuto da Microempresa, que facilitou muito a abertura de empresa, com toda a complexidade que tem hoje. Acredite, era muito mais difícil antes. Caramba. Então, nasceu ali o Estatuto da Microempresa. 86 teve o tal plano cruzado do Sarney, que foi um grande golpe eleitoral, vamos dar nomes aos bois aqui. Mas a gente teve uma ilusão durante um curto tempo de que a economia estava estabilizada, coisa e tal. E é muito engraçado, porque naquele ano, em 86, tinha uma agência de propaganda aqui em São Paulo que fazia uma pesquisa anual sobre qual é o sonho do brasileiro. E o sonho do brasileiro sempre oscilava entre ter uma casa própria e ter o próprio carro. Era esse o sonho do brasileiro. Em 86, pela primeira vez, o resultado da pesquisa foi: o brasileiro quer ter a própria empresa, quer ser dono da própria empresa. Então, peraí, só que em 87, esse plano todo, esse movimento todo, foi só para ganhar a eleição, né? No final de 86. Sim. 87 foi a ressaca. No começo de 87 foi uma das maiores crises que tinham, mas a vontade de empreender estava ali e muita gente tinha empreendido e estava quebrando a cara. Aí a franquia apareceu e foi percebida pela imprensa desse jeito, a gente ajudou a vender, assim, é a solução, a gente tem como deixar o pequenininho empreender com o apoio de alguém mais experiente, com uma marca mais experiente, essas coisas se juntam. A imprensa comprou essa ideia de que a franquia era uma baita solução, coisa e tal, e a coisa ali pegou tração, cara, pegou. Então a gente... Eu costumo dizer, outro dia eu tive até com o Ricardo Young, que fundou junto comigo a associação, coisa e tal. E eu falei: Ricardo, nós tivemos muito mais sorte do que juízo, vamos reconhecer isso. Porque, na verdade, assim, o universo conspira a favor. Né? O universo, quando você sai fazendo as coisas, então, isso é uma coisa que eu acho que aprendi com a vida. Assim. Primeiro, o acaso tem uma importância imensa na vida da gente. Você só tem que estar aberto para deixar ele te mostrar caminhos, cara. Você não pode se fechar. Se eu tivesse me fechado no meu plano, eu seria advogado em Santos, morando de frente para o mar, sócio do tênis clube, coisa e tal. Eu seria um advogado medíocre numa cidade medíocre, com clientes medíocres, fazendo uma coisinha. Por quê? Porque é isso, porra, era isso. Meu plano era isso. Eu olho para trás agora e falo: que plano idiota, que plano ridículo, né? Mas era o meu plano daquela altura. Graças a Deus,
ele não deu certo. Graças a Deus, o destino, o acaso colocou na minha vida outras possibilidades e eu fui me abrindo para elas. E você soube fazer, você soube conduzir. E principalmente, acho que teve assim, disposição. Teve a tática fundamental que alguém já chamou isso de TBC, né? Que é tirar a bunda da cadeira, cara. É sair e fazer, né? Então eu me lembro quando a gente resolveu fazer esse negócio, assim, vamos fazer o franchise explodir. Eu tinha um sócio naquela altura, que já não é meu sócio há mais de 25 anos, para você ter uma ideia. Mas naquela altura eu tinha um sócio, éramos nós dois. E a gente resolveu que a gente ia fundar a empresa de consultoria, que hoje é a Xerto Consultoria, onde a gente está aqui. Era na sala de jantar da casa dele, aquilo. E a gente sentou e escreveu. Eu até recentemente, até alguns anos atrás, eu tinha esse papel, não sei onde ele foi parar. Mas a gente pegou uma folha de papel e a gente fez o que a gente chamou ali de um plano estratégico. Não era um plano estratégico, nós listamos umas tantas ações que a gente teria que fazer se a gente quisesse que a nossa empresa de consultoria fosse para frente. Então a gente colocou lá, 1, criar a Associação Brasileira de Franchising. 2, lançar o primeiro livro sobre franchising do Brasil. 3, convencer uma grande universidade de prestígio a criar a cadeia. 4, criar a feira de franquia. 5, lançar um guia de franquia. Era um checklist para dominar o mercado. Assim, basicamente era isso. E como... Né? O Pink e o cérebro lá. Como é que a gente vai dominar o mundo? Como é que a gente vai dominar o mundo? É bem isso. Agora... A pergunta que não quer calar é, esse checklist foi todo ticado? Porque pelo que você falou agora, tudo foi feito. Foi inteiramente ticado. Agora, você sabe o que é mais divertido? É que a gente fez o checklist, a gente não tinha a menor ideia, não passou pela cabeça da gente que a gente precisava definir como fazer. Com quais recursos, com quais meios. Aí é outra questão. Eu acho que se a gente tivesse pensado nisso, não tinha nem feito. Porque a gente ia chegar à conclusão de que aquilo era impossível. Como ninguém disse pra gente que era impossível e a gente não percebeu, a gente foi e fez. Tem uma história fantástica, cara, assim, que aconteceu naquela altura, assim. Uma das coisas que estava lá, assim, nós precisamos... Por que a gente precisava disso, eu não sei, mas a gente colocou lá. Precisamos do reconhecimento da Associação Internacional de Franchising. Da IFA, né? Da IFA. Já existia. Já existia. A IFA era da década de 60, coisa e tal. Precisamos do reconhecimento da IFA. E montamos a associação aqui, fizemos e faz registro disso, registro daquilo, e imprensa, não sei o quê. Uns 3 ou 4 meses depois, eu mandei uma carta, um fax, naquela época era fax, não tinha e-mail, mandei um fax para a IFA, dizendo, bom, assinando como sou vice-presidente jurídico da Associação Brasileira de Franchise, coisa tal, gostaríamos de pedir o reconhecimento. E vem uma resposta o seguinte, ó. Já reconhecemos uma associação fundada no Rio de Janeiro. No mês passado, nós reconhecemos a AFRAB, Associação dos Franqueadores do Brasil. A gente nem sabia que tinha uma associação no Rio se formando, mais ou menos no mesmo... E a mesma coisa, lá também eram uns consultores puxando aquilo. Só que eles puxaram empresas internacionais. O McDonald's, inclusive, fazia parte da AFRAB. E eles entraram imediatamente com um pedido. Então eles chegaram 1 mês antes ou 2 meses antes na IFA e conseguiram um reconhecimento. E o cara, me responde, foi um maior balde de água fria. E o cara lá, o que me respondeu, era o diretor de Relações Internacionais. Peter Holt, o nome do cara. E o cara me respondeu o seguinte, ó, não podemos, porque a IFA só reconhece uma associação por país. Então isso é impossível o reconhecimento da ABF. Eu peguei um avião e fui para lá. Foi mesmo? Por minha conta. Peguei um avião e fui para Washington. Você me receberia? E claro, recebo com muita... Mas vou te repetir a mesma coisa que eu já disse. Fala, eu quero ir aí conversar. Mas você buscou saber quem eram essas pessoas, por que tinham aberto, o que aconteceu? Assim, até procuramos, não tinha muita informação. Lembra, não tinha internet, tinha Google, não tinha não sei o que. Era difícil conseguir informação, era uma coisa assim, você ia pedindo para os amigos, não sei o que. Eu sei que eu peguei um avião e fui para Washington. Com a cara de pau. Botei um terninho. Tentando convencer. Fui na associação, fui muito bem recebido por esse cara. Me dou bem com ele até hoje. Cara. Hoje ele é presidente de uma empresa franqueadora do Texas. E ele disse, olha, como eu já te expliquei, é impossível, já reconhecemos uma.
Falei, Peter, tem que ter algum jeito aqui, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa, alguma forma de reconhecimento oficial que vocês possam dar para nós. Se não é isso, o que mais tem? Ele disse, olha, tem aqui é o seguinte, nós vamos nomear, em algum momento, não sabemos nem quando, um representante especial da IFA no Brasil. Mas aí não é uma entidade, é uma pessoa física. Tá bom. Como é que é isso? Em cada país onde a gente sente que tem movimento de franquia acontecendo, nós estamos nomeando um representante. Tá bom, quais são as características, requisitos desse representante? Primeiro, tem que ser um advogado. Oba, né? Segundo, ele tem que fazer um relatório mensal para nós, dando conta de tudo o que aconteceu no mês anterior, no aspecto, tanto no legislativo, como no executivo, como no judiciário, as questões legais e regulamentares que de alguma maneira possam afetar o desenvolvimento de franquias. Então é isso que ele tem que fazer, ele faz um relatório mensal, eventualmente nos representa perante os poderes públicos, se for preciso, coisa e tal, basicamente é isso que ele tem que fazer. Eu falei, ótimo, eu sou advogado, estou disposto a fazer esse relatório, pode me nomear como representante. Disse, Marcelo, adoraria que fosse tão simples. Tem associados nossos que têm negócios no Brasil e nós temos uma lista aqui, abri uma gaveta, tem 8 pessoas que foram indicadas como possíveis representantes. Eu posso colocar teu nome na lista, ele será o 9º. Então você precisa que os outros 8 desistam ou não aceitem o nosso convite para você ser considerado, cara. Bota meu nome aí. Bota meu nome aí. Pode botar. Voltei para o Brasil, já vim no avião pensando numa estratégia. Tem que ter uma estratégia. Eu digo assim, sempre tem um caminho. Os americanos têm um ditado que é where there is a will, there is a way. Que é onde tem uma vontade, tem um caminho, cara. Voltei, cheguei aqui, fui para o escritório e fiz um relatório do que tinha acontecido nos últimos 6 meses com relação a aspectos jurídicos, coisa e tal. Ou seja, você fez o que pediram para fazer se antes mesmo você ser nomeado. Mandei o relatório para lá, não é possível, por fax. Demorou uns 3, 4 dias, veio uma resposta, olha, muito obrigado, agradecemos, porém, o formato do relatório não é bem esse que a gente gosta. A gente gostaria que primeiro pusesse isso, depois faz isso, coisa assim. Daí a um mês, eu mandei um novo relatório no formato que eles tinham pedido. Voltou uma outra resposta, olha, está muito melhor, mas ainda sugerimos um pequeno ajuste assim. Daí para frente, todos os meses eu mandava um relatório, caprichadinho, e só vinha muito obrigado, está perfeito, está muito... Olha, muito interessante essa informação, muito relevante que você mandou, coisa e tal. Daí a uns 6, 8 meses, eles resolveram nomear um representante no Brasil. Quem é que você acha que eles nomearam? Eles nomearam um cara que estava naquela lista lá ou nomearam o cara que já estava fazendo, direito, estava contribuindo? Então, assim, outra lição, assim, se você está num jogo de futebol e fica pedindo, me passa a bola, pode ser até que te passe, mas se você se posicionar na frente do gol, você vai receber o passe. Então, se posiciona na frente do gol, cara. Cara, essa história foi acho que nível de proatividade aí tá e acho que tem uma coisa que é a seguinte, cara. Se posiciona, cara. Se coloca. Podia ser que eu não tivesse sido nomeado? Podia, cara. Podia. Mas assim, eu ser nomeado ou não estava no meu controle. Então eu não perco tempo pensando nisso, cara. Eu não perco tempo. O que está no meu controle? Agir como se eu fosse o representante. Então, isso é uma lição que eu aprendi, que nessa pandemia eu apliquei muito. Não perca tempo com as coisas que estão fora do seu controle. Analisa a situação e vê o seguinte, nesta situação, o que está sob o meu controle? O que eu posso fazer? Onde é que eu posso interferir? Onde é que eu posso fazer uma diferença? É aqui? Cara, age ali. E, mas o Bolsonaro, o Dória, o não sei quem, o Lula, o PT, a Glaze, cara, eu não consigo lidar com nada disso. Eu não consigo. Não tem nada. Eu não consigo alterar o discurso do Bolsonaro, nem o do Lula, nem o do Dória, nem o do não sei quem, o ministro Barroso. Eu não consigo alterar nada com relação a isso. O que eu consigo fazer, cara? Onde eu conseguir agir, é ali que eu vou agir, cara. Eu meio que apago o resto. Assim, não perco tempo com as coisas que estão fora do meu controle.
Então, nesse caso aí, eu fui nomeado, e enquanto esse cargo existiu, ele existiu durante alguns anos, depois eles extinguiram esse cargo no mundo inteiro, não extinguiram só o Brasil. Extinguiram o cargo, fizeram lá uma realteração, não sei o quê, nos estatutos e aboliram esse cargo. Enquanto ele existiu, eu fui o representante no Brasil, porque eu sempre agi como representante. Agi e apresentei resultado. Sim. Não é que eu estava ali só mostrando a carinha. Eu estava, é o que eles queriam. Precisa ir a Brasília para conversar com o senador. Não sei, eu pegava o avião por minha conta, ia para Brasília conversar com a porra do senador, cara. Assim, não, então, essa coisa, acho que algumas lições que eu fui aprendendo com a vida. Primeiro, importância do acaso. Segunda, você quer alguma coisa? Faz. Corre atrás. Faz. Ou você faz acontecer, ou você pede para quem pode fazer acontecer, cara. Quando a gente resolveu, assim, queremos que assim, uma das coisas que estava na nossa lista lá, assim, uma faculdade de renome tinha que criar a cadeira de franchise. Uma escola de administração de empresas de renome tinha que criar a cadeira de franchise. A gente mirou logo alto. Se é para mirar em alguém, vamos mirar. Pô, queremos quem? Fundação Getúlio Vargas. Pô. Eu não quero uma faculdadezinha de quinta linha. Eu quero a Fundação Getúlio Vargas. E eu fui munido do cartão de vice-presidente da associação, pô, com aquilo lá e mais R$50 eu pego um táxi daqui até minha casa, né? Porque aquele cartão não valia nada, mas ninguém sabia que não valia. Né? Então estava lá, vice-presidente da Associação Internacional, da Associação Brasileira de Franchise. Fui lá, me apresentei, fui na secretaria, falei não sei o que, eu gostaria de conversar com o diretor da faculdade. Pois não, professor Marcos Sintra, coisa e tal, que depois foi deputado federal, estava agora na equipe do Paulo Guedes, nem sei, acho que saiu. Professor Marcos Sintra, eu gostaria de ser recebido por ele. Fui lá na secretária dele, eu sou vice-presidente da associação. O professor Marcos Sintra, ele está numa reunião agora, ele não pode receber. Eu falei, não faz mal, eu fico sentado aqui. Chegou uma hora lá que ela, cansada de me ver ali sentado, ela falou, olha, ele vai ter um intervalinho agora, ele vai poder recebê-lo por 5 minutos. E o cara me recebeu na porta da sala dele, de pé, ele não me deixou nem entrar na sala, ele me recebeu e disse, Marcelo, muito interessante essa sua ideia de criar uma cadeira de franquia, eu sou interessado por esse tema, mas me diga uma coisa, existe algum livro em português? Porque a gente precisa adotar um livro-texto, eu não posso criar um curso, foi a desculpa que ele arrumou, não posso criar um curso assim, sem um livro-texto que possa ser adotado. Não tem. Então veja bem, então não faz sentido. Né? Mas não estava no teu checklist fazer um livro? Mas não estava feito. Um ano depois eu voltei lá, conversei com ela e falei, olha, eu vim trazer esse livro, gostaria de entregar em mãos este livro para o professor Marcos Sintra. Você não publicou, você só fez o livro e entregou na mão do cara. Não, publiquei. Publicou mesmo, com editora, tudo. Lançamento em livraria, porra, não sei quantos exemplares vendidos no primeiro dia. Não, tudo bonitinho, tudo legal. Levei recorte de jornal, levei o cacete A4, além do livro. Falei, tá aqui, tá o livro, tá aqui, tá vendendo muito, mostra que há um interesse muito grande no assunto. Aí ele já me recebeu, me deixou sentar, tinha uma reunião acontecendo, uma mesa de reunião aqui do lado, e tinha um sofá e 2 poltronas, uma mesinha de centro, ele me recebeu numa dessas poltronas, eu entreguei o livro a ele, coisa e tal, fiz uma dedicatória, e aparentemente, depois que eu saí da sala, ele largou o livro em cima da mesinha do centro. Um dos caras que estava na sala, naquela reunião, na hora de sair, viu, falou, franchise, olha que interessante, nem sabia que já existia livro no Brasil sobre isso. Você me empresta depois que você lê? Ele falou, não, pode levar, eu não vou ter tempo de ler. Esse cara pegou, e esse cara, 2 meses depois, ou 3 meses depois, foi nomeado o diretor do departamento de mercadologia, que dentro da GV, marketing se chama mercadologia. Pô, e aí, ele me acha e me liga. Diz, olha, Marcelo, eu sou aqui o professor Paulo Goldschmidt, eu vi aqui e achei muito interessante a sua ideia de criar um curso, coisa. Estou aqui reformulando o currículo do departamento de mercadologia. Você não poderia vir conversar comigo? Falei, professor, claro que eu posso. Quando é que o senhor quer? Hoje eu tenho um horário às 3 da tarde. 3 da tarde eu estarei aí, porra. Cheguei lá e falei, olha, Marcelo, então é interessante. Então vamos fazer uma coisa. Seria legal você pensar em criar um programa para esse curso. Eu abri a minha pastinha. Está aqui o programa pronto. Ele falou, não, tem um formato aqui, a GV usa um formato. Eu falei, está de acordo com o formato. Eu já tinha ido na secretaria ver qual é o formato de programa de curso.
exatamente no formato da GV, cara. Entregou o negócio pronto. Entreguei o negócio pronto. Ele falou, bom, Marcelo, agora precisamos arrumar um professor. Eu falei, pois não, quais são os requisitos para o cara ser professor aqui? Ele tem que ter mestrado. Serve um mestrado em Direito? Serve mestrado em Direito, sendo mestrado. E serve um mestrado numa faculdade internacional, mesmo que ele não tenha sido validado no Brasil? Serve, não tem por que não. O regulamento não fala nada. Eu falei, então, professor, tem um professor aqui. Pô, eu virei professor da UGV, cara. É mesmo? Desse jeito. E assim, de novo, na maior cara de pau. Na maior cara de pau. Acho que assim, era cara de pau, mas existia o livro. Aquele programa, existia o programa, assim, ele tinha consistência. Então não é cara de pau sem conteúdo. É cara de pau com substância, pô. Mas assim, fui. E acho que naquela altura tinha uma grande vantagem. Eu não tinha o que perder, né? Eu não era conhecido, eu não tinha nome. Se eu passasse a maior vergonha do mundo, ninguém ficava sabendo, cara. A única coisa que ninguém sabe, que ninguém sabia, é que eu sou tímido pra cacete. Acho que minha mulher é a única pessoa que realmente sabe o quanto eu sou tímido. Eu sou extremamente. Porém, cara, quando eu chego à conclusão de que a timidez me atrapalha, eu dou um jeito de vencer, cara. Como tem gente que vence a gagueira, né? Eu conheço um monte de gente gaga que, na hora do vamos ver, não é gago, porque precisa superar aquilo. Então é mais um obstáculo a ser superado. E, de novo, lembra que eu sou competitivo? Desafio é uma delícia, né? Quanto mais desafio tiver, mais gostoso fica. Né? Mas, cara, que história incrível, porque você falando dessa história inteira, eu só enxergava uma coisa. Você construiu todo esse caminho sozinho e você não tinha nada, você não tinha nenhuma figura, nenhuma referência, você foi o pioneiro, você pavimentou de fato, era uma terra matagal. Mas acho que tem uma coisa aí. Primeiro, eu não construí sozinho, tinha mais gente junto, assim, sabe? Tinha o Ricardo Young, o Miguel Kriegsner, tinha gente ali, tinha gente junto. Não, com certeza, eu acho que sozinho a gente não constrói nada, né? O meu papel, provavelmente, eu fui muito mais um elemento catalisador do que qualquer outra coisa. Assim, acho que sozinho a gente não constrói nada. Tem gente que fala, não, porque eu contratei o Xerto para fazer esse projeto. Não contratou o Xerto, cara. Nós somos uma equipe de 52 pessoas. Tem coisa que a gente faz... É legal falar que a gente contratou o Xerto. É legal falar que eu contratei o Xerto. Mas assim, não, tem coisa que a gente faz num projeto em que eu sou péssimo, cara. Ontem ainda estava falando disso, cara. Eu falei assim, se eu tiver que fazer um manual, ele vai sair muito ruim, eu não sou bom nisso, cara. Se eu tiver que fazer planejamento tributário, engenharia tributária, não é o meu caminho. Se eu tiver que fazer modelagens financeiras sofisticadíssimas, cara, eu não sou bom nisso. Eu sou bom em algumas coisas, mas eu não sou bom em todas as coisas que precisam num projeto. Então, ninguém faz nada sozinho, cara. Ninguém faz nada sozinho. A gente sempre faz junto. Agora... Fazendo agora um fast forward, né? Quanto tempo passou de lá para cá? Mais de 35 anos. Mais de 35 anos. Quantos projetos, quantas empresas passaram nas tuas mãos? Cara, você tem esses números? A gente tem um levantamento aproximado aí, que um dos sócios fez um tempo atrás. A gente já fez até hoje uns 4.300, 4.400 projetos, porque a gente não trabalha só com franquia, a gente trabalha com expansão de negócios de forma geral. Nós temos muitos projetos que não tem nada a ver com franquia. Então não são 4.000 franquias que a gente criou, mas a gente já trabalhou em mais de 4.000 projetos, e assim, com empresas as mais diferentes, dos ramos mais diferentes. E tem uma categoria aqui que a gente chama de... Puta, não sei se eu devia falar isso em público, cara. São os projetos divertidos. Que é aquele projeto assim, sabe aquele projeto que Vamos chamar de PD, vamos chamar de PD. PD é mais legal. Mas assim, é o projeto que realmente é desafiador. Realmente, sabe, pegar um negócio novo. Vamos criar uma franquia de loja para vender ferro e aço. Pô, mas não tem nenhuma no mundo. Oba, que legal. Este projeto é divertido. Vamos criar uma loja que vai vender panetone 12 meses por ano. Puta, que legal. Esse é divertido. Alguém já fez isso no mundo? Não. Então é divertido. Então é a categoria. Deve ter tido muito PD desde que a pandemia começou para cá, hein? Muito. Nós estamos trabalhando. Nós tivemos que aumentar a equipe na pandemia, porque assim, houve muita. As empresas sentiram que precisam se mexer, Rafael. É muito interessante como a pandemia provoca efeitos diferentes nas pessoas, né? Da mesma forma que o vírus, né? Eu mesmo peguei o vírus depois de vacinado, né? Eu e minha mulher. Eu absolutamente assintomático. Eu não tive dor de cabeça, eu não tomei uma aspirina, não tive nada. Minha mulher teve uma gripe leve.
um amigo nosso foi internado e está com 60% do pulmão comprometido. Quer dizer, você vê que são pessoas que tomaram a mesma vacina, são pessoas com características físicas aparentemente iguais ou muito parecidas, e de repente reações diferentes. E as empresas a mesma coisa. Você tem empresas que ficaram congeladas, empresas que travaram e assim, para tudo, não faz mais nada, não faz mais nada, sabe? Eu brinco que são empresas avestruz, né? Porque sabe a avestruz quando se assusta, quando ela sente o perigo, ela enfia a cabeça num buraco e fica com o bundão de fora, né? Porque é isso, você enfia a cabeça no buraco, mas a parte realmente sensível está ali exposta, né, cara? Assim, tá. Então, muita empresa fez isso. Assim, paralisa, congela, manda um monte de gente embora, desativa, fecha áreas. Outras empresas olharam e disseram, oba, olha como tem oportunidade aí. Outras disseram, opa, tá perigoso, preciso repensar minha estratégia. Então, assim, foi muito interessante. Nós tivemos muita sorte de estar com visibilidade junto àquelas empresas que resolveram que precisavam repensar suas estratégias, que precisavam repensar seus canais ou que precisavam aproveitar oportunidades para crescer. Meus concorrentes estão fechando, oba, vou ocupar o espaço deles. Sim, então a gente realmente tem trabalhado muito e tem visto coisas muito interessantes. A gente aprende todo dia com os clientes, né? Então, assim, eu vi clientes nossos... Você que está dentro do mercado, com certeza você deve ter sido exposto a muito aprendizado, né? Muita coisa nova. Mas assim, para você o saldo, falando assim, saldo final, você acha que a pandemia foi, obviamente não por uma questão da saúde? A saúde, né, gente, assim, eu perdi amigos. Eu perdi amigos. Não vamos nem entrar nesse mérito, mas assim, por os negócios, você acha que teve um saldo mais positivo ou mais negativo? Vamos pensar em duas formas. Primeiro, muita gente foi apanhada, muitas empresas foram apanhadas no momento errado. Isso acontece com todas as crises. Tem gente que não merecia se ferrar e acaba se ferrando. Tem gente que já vinha mal mesmo, já estava mal administrado, já estava mal gerido, já estava descapitalizado. Era uma questão de tempo, era só ia aparecer qualquer fator externo ia derrubar essas empresas. Agora, tem gente que se machucou porque assim foi atingida no momento errado, cara. Assim, ou o ramo dela, sem que ela tivesse feito nada, o ramo meio que derreteu, desapareceu, né? Mas se a gente deixar de lado essas situações extremas, eu tenho uma visão com relação, não a esta crise, mas às crises de forma geral, eu enxergo assim, toda crise acaba sendo purificadora. Vamos dizer assim, toda crise acaba obrigando a gente a jogar muito entulho fora, a repensar as nossas certezas, a reavaliar as nossas metas, as nossas estruturas, os nossos processos. Então, eu acho que seja uma crise de casamento, seja uma crise de sociedade, seja uma crise econômica, uma crise de saúde, uma crise pessoal, né, de você meio que se perder. Existencial. Toda crise existencial, toda crise, ela acaba tendo um efeito purificador, porque te obriga a repensar as coisas, a encontrar formas novas de fazer. Então, foi muito interessante observar alguns clientes nossos, alguns franqueadores grandes, que num primeiro momento se apavoraram como todo mundo, porque o Rafael Furla, diretor da XP, o Rafael Furlanet, Furla é o apelido, cara. O Furla, quando começou a pandemia, ele fazia aquelas lives da XP e ele usava uma imagem que eu acho muito interessante, assim, todos nós estávamos andando na rua e de repente caiu uma bigorna na cabeça, assim, não tem reação possível, caiu uma bigorna, cara, pronto, acabou. Você ali, acabou a tua vida, né? Acabou tudo. A sensação de todo mundo foi isso. Mas de repente eu vi gente, pode citar marcas aqui? Claro, vamos. Eu vi uma Chili Beans, por exemplo, do Caíto Maia, da equipe dele, Thiago Maia, coisa e tal. Os caras assim, de repente, da noite pro dia, pegarem e experimentarem literalmente 10 formas diferentes de vender que não dependessem da loja. Porque as lojas estavam fechadas. Sim. Nós tivemos lockdown, nós tivemos loja fechada, shopping interditado, coisa e tal. Porra, de repente, o único canal de venda dos caras são as lojas físicas. Fecha tudo. Cara, o que nós vamos fazer? Em uma semana eles puseram no ar 10 formas diferentes de vender. Você lembra quais foram? Puta, eu me lembro mais das que realmente funcionaram. Porque assim, o que eles perceberam logo é que das 10, 6 não funcionavam, não davam certo. Descarta essas, também sem apego, descarta e focar em algumas, por exemplo, a venda por WhatsApp.
O próprio vendedor. Para o próprio vendedor, equipar o vendedor. Outra coisa que eles fizeram, em vez de ter só um e-commerce único para a marca, que todo franqueador fazia isso, você fala, por que não deixar cada loja ter o seu e-commerce? Criaram 800 e não sei quantos sites de e-commerce. Puseram no ar em uma semana. Com o estoque do próprio franqueado? Com o estoque do próprio franqueado, com a possibilidade de um trabalhar com o estoque do outro, porque um tem mais modelos. Sim, mas de uma agilidade isso foi feito. Uma outra coisa que fizeram é estimular os franqueados, orientar o franqueado a fazer live no Instagram. Lembra que teve um momento que todo mundo está fazendo live no Instagram? Os franqueados eram orientados para fazer uma live semanal com os vendedores, com o cliente, com não sei quem. O Caíto botou no ar, no começo da pandemia, foi a primeira convenção de franqueados do mundo feita inteiramente online. Foi mesmo? Foi a primeira no mundo. O cara, sei lá, não tinha 15 dias de pandemia, o cara botou no ar uma convenção. É que hoje pra gente é tão normal, então, mas super, realmente... Naquela época, ele foi o primeiro. Teve mais de 2 milhões de pessoas participando, porque ele, além de tudo, foi o seguinte, em vez de deixar só meus franqueados participarem, vamos fazer uma coisa, as questões realmente estratégicas, a gente deixa para tratar de outro jeito, faz uma reunião no Zoom, coisa e tal. Essa daqui, vamos tratar, sim, lançamentos, campanha, premiação, aquilo que não faz mal que todo mundo veja. Abriram, tem mais de 2 milhões de pessoas assistiram aquela convenção dele. 2 milhões? Uma coisa muito louca, gente do mundo inteiro. Uns amigos meus da Espanha assistiram a convenção dos consultores de franquia. Ele faz um mega espetáculo, né? A convenção dele tem show pirotécnico. Só que então, ele fez esse mega espetáculo, só que num estúdio fechado, o show, eu nem lembro quem era, mas o show foi um cara na casa dele, outro cara na outra. Sim, ele fez uma coisa que hoje você olha absolutamente normal, que tem uma porrada de gente fazendo isso. Sim. Ele fez isso com 15 dias de pandemia. Quer dizer, então você vê o seguinte, ele foi de uma agilidade enorme. A Copenhagen foi de uma agilidade sensacional. Se você pensar uma empresa, Copenhagen e Brasil Cacau, que são as duas marcas do grupo, a Renata, que é a CEO, é uma menina sensacional, espetacular. O que ela fez? Você pega uma empresa de chocolate, Rafael, não sei se você conhece esse ramo, por volta de 30% do faturamento, tanto da loja, tanto da loja como da fábrica, 30% do faturamento no ano é Páscoa. Ah, sim. Na Páscoa 30% do faturamento e uns 40% do resultado. Sim, né? Verdade. Na Páscoa do ano passado, eles estavam com 100% das lojas fechadas. As lojas fecharam 3 semanas antes de começar a Páscoa, porque é nesse momento que você vende, não é no dia de Páscoa, você vende nas 3 semanas anteriores. Então, aquele período de 3 semanas representa 30% do faturamento. E o estoque tudo pronto. 100% das lojas fechadas, o estoque inteiramente pronto. E como o Natal tinha sido muito bom, os franqueados tinham se estocado até as orelhas, estavam com o estoque lá em cima. O único canal de venda dela era as lojas. Ela botou um e-commerce no ar em menos de 7 dias. Ela botou venda por Instagram, por WhatsApp, com promoção disso, com não sei o que aquilo, com venda chamada venda social, que também o Caíto adotou, que assim, foi um negócio absurdo. Ela conseguiu escoar, o ano passado, 95% da produção, que estava na mão dos franqueados. Do estoque. E este ano aqui, que ela disse assim, então este ano a gente já tinha aprendido com o ano passado, então esse ano foi melhor. Esse ano ela estava só com 83% das lojas fechadas, então não estava com 100%, só com 83%, mas esse ano ela conseguiu escoar 97%. Ela teve uma Páscoa esse ano melhor do que a 2019. Foi mesmo? Ela já está com volume. Então se você olhar Chili Beans, Boticário, coisa e tal, eles já estão com números de 2019 ou até melhores. Sim. Mas não é é sorte. Não é sorte, cara. Muita agilidade e muita coragem para testar. Funcionou, fica. Não funcionou, descarta. Não tem compromisso com o erro. E uma coisa interessante que eu ouvi dela, que é uma coisa, dificuldade até com alguns poucos franqueados, é os caras entenderem o seguinte, sabe aquelas ferramentas todas que a gente adotou contingencialmente, né? Eram ferramentas contingenciais para resolver um problema da Páscoa com as lojas fechadas. Elas não são contingenciais, elas vão continuar sendo usadas a vida inteira, mesmo quando acabar a pandemia, mesmo quando as lojas voltarem a bombar, porque elas geram vendas adicionais. Então, assim, de novo, você está me perguntando, a pandemia deixou coisas boas? Deixou coisas boas, cara.
A pandemia ensinou pra gente, por exemplo, que a gente não precisa contratar gente só que mora na mesma cidade onde está a sede da empresa. Eu posso contratar alguém que está em Buenos Aires ou em Montreal. A minha professora de italiano mora em Rimini, na Itália, cara. Eu tenho aula com ela uma vez por semana. Pô, onde? No Zoom. Zoom, WhatsApp, ela me manda um monte de material. Hoje mesmo me mandou 2 podcasts que ela quer que eu ouça para eu fazer um resumo, me mandou uns textos, me mandou um vídeo, me mandou... Eu tenho que fazer, ler, absorver esse material todo, fazer um resumo por escrito, mandar para ela que ela corrige, aí na próxima aula ela me diz onde eu errei, onde eu acertei. Sim, a gente faz isso. Ela está em Rimini. O nosso maior problema não é distância, é fuso horário. Ela está 5 horas na minha frente, cara. Eu tenho aula às 5 da tarde com ela. Lá já está indo dormir, cara, né? Pô, já é um negócio tarde. Lá para ela já são 10 da noite. Sim. Então, a única dificuldade que a gente teve foi acertar um horário que fosse razoável para mim e para ela. Ela está em Rimini, ou ela está em Perdizes, ou em Higienópolis, ou na Avenida Paulista, não muda absolutamente nada. Isto vale para um monte de coisa. Isso vale para funcionário, isso vale para cliente. Pô, eu, pouco antes da pandemia, no final, comecinho de 2020, eu peguei um avião e fui a uma reunião em Belém do Pará. Você contou essa e voltei. Cara, no mesmo dia, né? Foi só para uma reunião. Só de voo, são 8 horas, são 4 para ir, 4 para voltar. Sim. Aí você tem o tempo no Uber, você tem que chegar no aeroporto com pelo menos uma hora de antecedência. O voo atrasa. Não sei. Eu sei que eu passei assim 12 ou 13 horas me deslocando para ter uma reunião de 1 hora. Cara, nunca mais. Nunca mais. Que desperdício de tempo, né? Nunca mais. É um desperdício de tempo, de energia, pô. Eu não sou moleque mais para aguentar tranco de ficar viajando 12 horas para ter uma reunião de 1 hora. E não faz sentido. Não faz sentido em termos de custo, não faz sentido em termos de tempo. Não... Sim. E a pandemia trouxe isso pra gente. Assim, um monte de coisa vai ficar dessa coisa de uso das ferramentas. Eu diria para você o seguinte, eu tenho repetido isso muito. A pandemia não alterou a direção em que os negócios caminhavam. Essa integração físico e digital era algo que estava escrito nas estrelas, ela ia acontecer. Só que em alguns ramos ou em algumas empresas, ela ia acontecer em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, talvez em 15 anos. E de repente ela teve que acontecer em 15 dias. Assim, foi só isso. O que ia acontecer em 15 anos, aconteceu em 15 dias. Então, a direção não mudou, mudou a velocidade e mudou brutalmente, né? Realmente, velocidade supersônica. Tem aquela frase, né? Era para durar só 15 dias, mas já durou, sei lá, já tá com 2 anos aí. Eu me lembro que eu tive uma discussão com o João Kepler, que eu adoro, porra, é um cara ótimo, fantástico, que é o maior investidor, o maior entendedor de startups no Brasil, ele é fundador da Bossa Nova Investimentos, está investido em mais de 600 startups, né, quase todas no mundo de tecnologia, coisa e tal. E eu me lembro de discutir com ele, e ele falava, mas Tieto, até quando você acha que isso vai acontecer? Estão falando 2020. Até quando você acha? Foi uma live, não? Não, isso é uma reunião nossa, que nós íamos fazer um negócio qualquer juntos, coisa e tal. Eu falei, João, não adianta a gente fazer agora, porque esse troço aqui vai no mínimo até setembro, outubro de 2020. Né? Tieto, você tá maluco, cara, esse negócio não passa de junho. Eu falava, não, João, vai até setembro, outubro, cara. Ó, pô, vou ser muito otimista, vai até setembro, cara. Mas realista, vai até outubro de 2020. Nós já estamos chegando em setembro de 2021 e nada indica que esse troço vai acabar tão cedo. Nós ainda temos alguns meses pela frente. Até porque tem isso, né? Havia uma ilusão. Não, na hora que tomar vacina não acontece mais. Pô, eu tomo vacina e aí ainda pego o vírus. Pego assintomático, uma maravilha, graças à vacina, agradeço aos céus pela Coronavac, cara. Mas eu achava, todos nós achávamos, não, na hora que tiver vacinado, não, isso aí daqui a pouco passa, vai durar uns... Não, cara, não vai. E vai ficar com a gente muitos anos. É esta a impressão que eu tenho. Quer dizer, nós vamos aprender a conviver com esse vírus do mesmo jeito que a gente aprendeu a conviver com um vírusinho chamado H1N1. Sim. Que provocou a chamada gripe espanhola, que naquela altura matou, não havia registros como há hoje, mas assim, estima-se que matou entre 25 e 50 milhões de pessoas no mundo. Sim. Então aquela gripe absurda, aquele negócio maluco, até porque não existia vacina, não existia antibiótico, não existia isso, não existia aquilo,
é o mesmo vírus que 2 ou 3 anos atrás nós tivemos um surto aqui em São Paulo. Eu tomei vacina contra H1N1, pô, sabe? Então, assim, a gente ainda está sujeito ao H1N1, nós vamos ficar ao SARS-CoV-2, que é o nome oficial do vírus aí que provoca a Covid-19, né? Tal Covid-19. A gente vamos ter que continuar tolerando, né? Respeitando, mas assim... Respeitando e aprendendo a conviver com ele. Uma coisa que eu entendo sempre assim, existem doenças que não têm cura, mas elas têm tratamento, você administra, sabe? Você não cura a doença, mas você alivia sintomas. Então, acho que nós estamos aprendendo a conviver com esse vírus, aprendendo assim, higienizar as mãos o tempo todo, usar máscara onde você puder, não manter, não sei o que, faz parte, mas assim, aos poucos, eu voltei a ir a restaurantes. Os restaurantes hoje, restaurante que tinha 40 mesas, hoje tem 20. Então, nós vamos ter que aprender a conviver com esse bicho, porque ele vai ficar muito tempo conosco, assim. E, virão outros, né? No futuro. Verdade. Virão outros no futuro, assim. A gente tem aí, pelo menos, catalogados aí uns 1.600 vírus animais que podem infectar humanos. Quantos desses terão o potencial de estrago que tem esse diabo desse bichinho? Se olhar para um bichinho, né? Uma coisinha até bonitinha, né? Invisível. Até bonitinha, né? Quando você vê a imagem ampliada. E você vê, o coronavírus, esse momento, fez com que a gente até se especializasse nisso, né? Todo mundo de uma hora para outra se especializou agora em medicina, se especializou em vírus e tal. E aí todas as mesas de bar tem gente falando sobre isso, né? Tem um especialista em cada mesa. Falando agora, Cheto, dessas novas profissões e desses novos aprendizados, você que está aí dentro do mercado falou como algumas empresas específicas conseguiram se adaptar bem. Você falou da Chili Bean, você falou da Copenhague. E tem muitas outras. E tem muitas outras, essa não só, tenha assim, dúvida. como exemplo. Mas assim, e o outro lado? A gente estava conversando aqui nos bastidores também. Tem ainda algumas franqueadoras que não têm a mínima noção o que fazem em áreas específicas. Não, isso não vamos nem falar de franqueados, né? Você tem franqueados de franqueadores que criaram ferramentas sensacionais, porque nasceram nesse período aí, ou já vinham sendo desenvolvidos, mas foram aprimoradíssimos, alguns apps aí para você integrar o WhatsApp do vendedor com o CRM da empresa, com o estoque. São coisas sensacionais, tem umas ferramentas maravilhosas. Então vem um franqueador, compra essas ferramentas, faz toda a adaptação delas para a sua realidade, entrega na mão do franqueado e ele se recusa a comprar 2 celulares para deixar na mão dos vendedores da loja dele, porque ele acha que o vendedor vai usar para mandar mensagem para a namorada ou para o namorado. Isso é incrível. Assim, então, assim, tem cara que não entendeu. E tem muito franqueador que ainda não entendeu o poder das redes sociais. Sim. Mas você acha que esse caso é mais culpa do franqueado ou mais culpa do franqueador? Na verdade, é um pouco dos dois. Porque, assim, uma coisa que eu tenho conversado com alguns franqueadores é o seguinte: como é que você está fazendo isso? É com muito diálogo, com muita conversa, com muito convencimento, mostrando os resultados de quem adotou a ferramenta. Mas tem gente que não acredita em fatos. Pô. Tem gente que não acredita. Tem gente até hoje, tem amigos meus que dizem que esse vírus não existe. Tem amigos meus, eu tenho uma pessoa que eu conheço que o pai foi internado, ficou quase 60 dias dentro de uma UTI entubado, bateu na trave algumas vezes, ele só não morreu por assim, milagre. Quando saiu de tal maneira debilitado que teve que reaprender a andar. E o filho não toma vacina, porque ele diz que ele fez um tratamento à base de ozônio e que ele está imune. Ele está imune. Então, assim, você vê, eu acho que nunca houve tanta informação sobre temas variados, mas sobre esse tema, nunca teve tanta informação. E nunca teve tanta desinformação também. Nunca teve tanta informação decisão significa imbecil. Conhecimento, né? Exatamente. E assim, é muito interessante que outro dia eu estava num almoço que estava o Eduardo Lira, do Gerando Falcões, que é um baita líder, estava o Tiago Oliveira, que é um outro tremendo líder, e o Tiago fez um comentário interessante também, não tinha a ver com informação, mas tinha a ver com liderança. Ele disse assim: nunca houve na história da humanidade tantos cursos, tantos vídeos, tantos livros, tantos seminários sobre liderança.
e nunca houve tão poucos líderes. Pô, assim, então, assim, nunca houve tanta falta de liderança. Então, é isso que você está dizendo, assim, informação não é conhecimento. E informação e conhecimento requerem ação também. Não adianta eu ter um baita monte de conhecimento, mas eu não faço o que precisa ser feito. Então eu diria que alguns desses franqueados e franqueadores, se você fizer uma sabatina com eles vão te falar da importância das ferramentas digitais, da integração Sabem do até físico o que digital. Tudo, não, vão lindo, maravilhoso, vão falar do sistema X, do sistema Y. Você está adotando? Não. Mas por quê? Porque eu tenho que comprar um celular, não vou dar um celular para o meu vendedor. Porque custa R$2.000 um celular que paga em 12 parcelas sem juros. Porra, sabe assim? E que vai aumentar a venda dele em 30% ou 40%. Sabe assim? Porra, é muita... a humanidade está... Eu me atrevo a dizer, a humanidade... Obviamente, toda generalização é perigosa e burra, mas... A humanidade está emborrecendo, né? Assim, existem realmente estudos que mostram que o QI médio está caindo, né? Porque assim, não é possível. E tudo ficou muito polarizado. Ou você é contra ou você é a favor, né? Ou é você... Eu, nas redes sociais, já fui acusado de ser bolsonarista, de ser lulista, de ser comunista, de ser capitalista. Eu já fui acusado de tudo, cara. É mesmo? Pô, eu só não fui acusado do que eu verdadeiramente sou, porque eu sou um liberal, pô. Assim, eu sou um liberal, sempre fui, cara. Assim, pô, eu já fui. É muito engraçado. Você faz uma crítica a fulano, você é comunista. Você é comunista. Essa semana eu vi o dono de um dos maiores bancos do Brasil ser acusado de ser comunista porque ele fez um comentário qualquer contra o atual governo. Então ele é comunista. Só pode ser comunista se ele está contra uma medida do governo. Aí, pô, eu já fui acusado de ser lulista, petista. Nunca na minha vida votei no PT e jamais votaria no PT. Eu prefiro anular meu voto do que votar no PT. Se eu não tiver outra alternativa, eu anulo. Voto pela primeira vez na minha vida inteira. Nunca votei. Eu fui acusado de ser lulista, porque eu fiz um comentário qualquer de algo que o Bolsonaro fez que eu disse que era uma estupidez, pô. Assim, então você é lulista, comunista. Pô, cara, não põe esse ista na minha frente. Eu não sou ista nenhum, cara. Eu sinceramente, eu tô pouco me lixando, direita, esquerda. Quando a gente fala de Brasil, eu quero que o Brasil vá pra frente, cara. Eu não quero que ele vá nem pra direita, nem pra esquerda, cara. Eu quero ir pra frente, cara. Eu acho que uma coisa interessante, Rafael, eu tô com 67 anos de idade. Eu nunca tive tantos planos, nunca tive tantos sonhos, nunca tive tantos projetos novos como eu tenho hoje, cara. Então tem um monte de coisa que eu quero fazer, eu só não quero que me atrapalhem, pô. Se não me atrapalhar, não precisa me ajudar, não quero ajuda nem da esquerda, nem da direita, só não quero que me atrapalhem. Mas você é imparável. Pela sua história de vida, Chico, você é imparável. Olha, mas eu te confesso o seguinte, você sabe que tem horas que eu tenho ficado cansado, cara. Tem horas que dá uma preguiça louca, né? Essa semana eu resolvi, por exemplo, eu já tinha feito isso e tive uma recaída. Eu tinha parado de ler as coisas que publicam no Facebook, inclusive os comentários aos meus posts. Porque eu posto, na verdade, no Instagram e automaticamente vai para o Facebook e replica. Então eu não posto no Facebook, quem posta é no Instagram, né? Sou eu, né? Mas aí eu tinha parado de ler os comentários. Essa semana passada eu resolvi ler alguns comentários. Cara, eu fiquei tão infeliz com aquilo, tão decepcionado, eu vi tanta burrice, eu vi tanta estupidez, tanto obscurantismo, tanta negação da ciência, tanta negação das verdades que são transparentes, que eu falei, cara, e sinceramente não quero convencer ninguém de nada, cara. Eu não tenho esse caráter messiânico de precisar convencer os outros disso ou daquilo, cada um faz o que quiser. Mas, porra, faz no seu site, sabe? Faz na sua timeline, não faz na minha, pô. Não suja a minha timeline com merda, né? Assim, pô, eu não tenho muita paciência pra isso. Eu tô ficando um velho ranzinza, tô chegando a essa conclusão, cara. Então, assim, o Facebook, eu por enquanto vou continuar com a minha conta lá, mas eu não leio mais nada. Voltei a não leio nem comentário, nem resposta, nem mensagem, não leio nada. E daqui a pouco eu vou apagar minha conta lá, porque... Puta galera chata. Facebook tá ruim mesmo. Facebook tá ruim. Já faz um tempo que eu não... E assim, o Instagram ainda me agrada, mas eu tô morrendo de medo, porque eu tô começando a ver os chatos do Facebook indo pro Instagram, migrarem pro Instagram. Então já tem uns comentários. De vez em quando eu tenho que apagar um comentário no meu, porque eu falo, não, na minha timeline não vai botar esse comentário imbecil. E aí independe de qual é a cor política ali, a bandeira que o cara carrega.
Não vai. Imbecilidade, não. Eu sou contra. Esse assunto de redes sociais, ele é bem polêmico mesmo, muito. Porque assim, a gente tá falando de você, da tua experiência. Mas indo agora para a esfera dos negócios e das franqueadoras e das franquias, eu até hoje, sendo bem sincero, não consegui ver nenhuma franqueadora, não vou dizer nenhuma, mas assim, é muito raro ver uma franqueadora que tá fazendo o que tem que ser feito nas redes sociais, em termos de empoderar os seus franqueados, de dar autonomia, de dar treinamento, de capacitar, de estar na crista da onda, de estar sabendo aproveitar para gerar vendas, para aumentar a fidelização. Não tô vendo, não vejo. Concordo 100%. Na minha opinião, acho que essa é uma dos principais aprendizados que as franqueadoras precisam adotar na pandemia, assim, né? Já estamos, porra. Eu acho que tem umas poucas fazendo bem feito, mas são poucas. Sim, são muito poucas. pouca. E assim, a maioria não tá. E assim, eu vejo sinceramente, posso ser franco, posso ser muito franco com você, a Xerto não está fazendo adequadamente. Pô. A Franchise Store não está fazendo adequadamente. Tanto que nós estamos mudando bastante, agora eu pretendo mudar bastante, porque nós não estamos fazendo também da forma adequada. A verdade é que a gente é muito ignorante nisso, e as coisas evoluíram rápido demais, e a gente não aprendeu. Quer dizer, eu nunca fui fazer um curso de Instagram ou disso, daquilo, que assim, a gente vai fazendo e vai pela tentativa e erro. E, puta, eu não estou satisfeito com a minha presença da Xerto. Mas a maioria das empresas hoje não estão satisfeitas também. Assim, existe essa questão de que nas redes sociais, quem toma maior espaço não são as empresas. São as pessoas. São as pessoas. São as pessoas. Né? São as figuras que se tornaram públicas, né? Seja influenciador, seja uma celebridade. Eu tenho muito mais seguidores do que a Xerto, porque não faz sentido nenhum. Porque eu não faço nenhum esforço para ter seguidor na minha conta pessoal. Verdade, muita gente eu nunca promovi nada, um monte de gente me marca, não sei o quê. Pô, assim, aí de repente o Flávio Augusto solta um vídeo que ele fala de mim, eu ganho 700 seguidores em 24 horas. Aí vem o Alfredo Soares, faz um comentário positivo a meu respeito, eu ganho 1.200 seguidores da noite pro dia. Sim, mas eu não faço esforço nenhum para isso, e não faz sentido eu ter mais seguidores, mas eu estou percebendo uma personalização das redes sociais. Não sei se você percebe isso, inclusive no Instagram, eu sinto muito isso. Pessoas mais importantes do que marcas. Muito pessoas mais importantes do que empresas. E aí as marcas, elas não estão conseguindo se encaixar nesse ambiente onde as pessoas são muito mais evidentes e muito mais fortes, e quando elas tentam humanizar, elas não fazem da forma certa. Elas não humanizam como tem que humanizar. Elas não aproveitam a humanização, por exemplo, dos seus clientes. Elas não trazem os clientes para as suas plataformas, os seus colaboradores para as suas plataformas, porque é aí onde você começa a jogar o jogo. Não é sobre marca, é sobre pessoas. Então, eu acho que essa questão é que realmente muita gente não conseguiu conceber. Além disso, tem a questão do padrão, né? Porque a gente fala de franquia, padrão tá ali, né? Padrão, procedimento. E aí, como é que você padroniza publicações? Como é que você padroniza a tua presença na rede social? Se tem que ter ali uma personalização, se tem que ter uma presença local, se tem que ter ali uma regionalização da parada. Como é que você padroniza isso? Como é que você aprova? É duro. É muito difícil. E acho que é difícil porque assim, não existem respostas absolutas, seguras. Sim. Eu acho que é um processo de aprendizado pelo qual todos nós estamos passando. Mas uma coisa eu vejo que está acontecendo, uma coisa eu vejo que é o caminho certo, que é pelo menos um lado, não necessariamente certo, mas é o lado que está gerando resultado, que é os gestores e empreendedores, as pessoas que estão à frente dos seus negócios, elas estão se posicionando e estão sabendo fazer suas marcas pessoais. Sim. O Caíto Maia. O Caíto, o Alfredo Soares, que a gente estava falando aqui, o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, vamos dizer assim, que foi um dos primeiros. Foi dos primeiros. O Wizard veio depois, a doutora Carla Sá, Sorridentes. Cara, tem o Rony do Reserva. O Rony está fazendo um trabalho muito legal. Está fazendo um trabalho muito legal. Impecável. Não, e assim, é muito interessante o que esses caras estão fazendo, e a gente tem que aprender com eles. Sim. Porque já que ninguém tem certezas, nós temos que olhar para o que está dando certo. Perfeito. Né? E é bem isso aí. Né? Isso. E assim, é interessante, porque aí eu vejo críticas ao Alfredo. O que ele tem que postar uma imagem dele fazendo esqui aquático? Por que não? Qual é o problema? Mas não tem nada a ver com o negócio. Porra, eu posto na minha, eu gosto, adoro fazer viagem de bicicleta. Meu hobby, aliás,
para mim, a pior coisa dessa pandemia é que a gente está impedido de fazer viagens de bicicleta pelo mundo. Aí, eu estou com uma viagem comprada e paga há mais de ano para ir pedalar na Córcega. Está reservada agora para o final de setembro, começo de outubro. A França não admite entrada de brasileiro que tomou Coronavac, pelo menos por enquanto. Pode ser que isso mude no próximo mês, mas eu até a véspera de embarcar, não sei se eu vou embarcar mesmo ou não. Mas assim, eu adoro fazer. E eu posto fotos das minhas viagens de bicicleta, coisa e tal. Pô, mas o que isso tem a ver com... Eu recebo crítica de porrada, assim. O que isso tem a ver com... Peraí, isso aqui é o meu Instagram pessoal, isso aqui não é um Instagram da Xerto, eu não tenho que postar coisa de trabalho. Eu posso até postar coisa de trabalho, mas eu não preciso postar. E é interessante que eu percebo que certas coisas que eu coloco ali, dizem, isso aqui não vai interessar ninguém, porra, de repente tem 1000 curtidas. E coisas que eu acho que são super relevantes, tem 50 curtidas. Assim, pô, é muito... É por conta da conexão, né, cara? E essa conexão que as pessoas acabam gerando pelas outras pessoas acabam promovendo negócios. Então, por exemplo, eu não tenho dúvida que essa tomada de decisão de vamos agora fazer com que esse empreendedor, você pode até fazer isso de forma consciente, vamos fazer esse empreendedor trabalhar mais a marca pessoal dele, mas quem vai investir nisso? É a empresa. Porque a empresa sabe que esse cara, trabalhando a marca pessoal dele, eventualmente vai gerar negócio. Vai puxar negócio para a empresa. Vai muito. Vai puxar negócio para a empresa. Eu não tenho dúvida que o Rony, que o Alê, que o Flávio Augusto, de forma indireta, conseguiram gerar muitos negócios para suas empresas, para suas franquias. Com certeza. Por conta das suas redes sociais. Com certeza. Não, primeira coisa que a gente tem que admitir é que nenhum deles é bobo, né? Sim, nenhum desses que você citou, não tem nenhum... Nenhum bobo. Pelo contrário. O cara, de bobo, o cara não tem nem o jeito de andar, né? Assim, nada. Tudo dele não mostra que o cara não é bobo. Nenhum desses caras é bobo. Então, se os caras estão fazendo, tem alguma razão. Sim. Né? Tem gente, é ego puro. Não é, cara. Não é, e a gente tem que aprender com esses bichos. E fora do Brasil tem uns caras sensacionais, cara. Sim. Tem uma coisa, assim, coisas malucas que a gente vai fazendo na vida, cara. Quando começou a pandemia, quando começaram os lockdowns e coisa e tal, eu tive a impressão, o convencimento seguinte, que os negócios iam parar durante meses e meses, que a Xerto ia ficar sem nenhum cliente, que nós íamos ficar assim, sem nada para fazer. Me preparei para o cenário assim, ó. Não vai ter nenhum, não vai ter cliente, não vai ter projeto, não vai ter nada. Fundamental, a gente arrumar coisa útil para fazer com o tempo da gente, porque senão você começa a pensar besteira. Começa a pensar besteira. Então, para todo mundo, eu disse assim, gente, quem tiver sem trabalho, e teve um comecinho aí, por exemplo, Franchise Store, ficou sem venda de franquia, então os vendedores diziam, faz curso online. Tem aqui uma sugestão, passava a sugestão de curso, vai fazer curso online. E eu mesmo resolvi, é o seguinte, 40 e tantos anos atrás, eu falava italiano mais ou menos bem, porque eu era advogado de um monte de empresas italianas que tinham um negócio no Brasil. Um belo dia eu resolvi estudar um pouco de italiano, fui para a Itália, fiquei 8 semanas lá, fazendo um curso intensivo, e eu cheguei a falar razoavelmente, não era absurdamente, não tinha um vocabulário super amplo, mas eu era fluente em italiano. E nesses 40 anos foi enferrujando. Começou a pandemia, eu falei, quer saber? Vou voltar a estudar italiano. Não tenho um cliente italiano, não tenho nenhum, assim, não penso em morar na Itália. Por que eu vou estudar italiano? Porque eu acho a língua maravilhosa, porque eu acho a literatura sensacional, porque eu gosto da cultura, eu gosto da culinária, eu gosto de tudo. Vou estudar italiano. Por quê? Porque sim. Então resolvi e ia ficando aquele plano que ia empurrando para frente. Aí o trabalho começou e ia pegar fogo. Hoje eu trabalho muito mais do que trabalhava antes, né? E alguma coisa eu estou fazendo errado, porque eu achei que depois de 60 anos de idade eu ia estar semi-aposentado. Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. Mas aí chegou no começo desse ano, eu falei, quer saber? Por que não fazer o curso de italiano? Por que não voltar a estudar italiano? Porque, tô sem tempo. Tempo a gente arruma. É verdade. Aí arrumei primeiro um curso do qual eu não gostei, mas me matriculei um semestre inteiro, então, já que estava matriculado, fiz. Era aula 2 vezes por semana, mas aula em grupo, coisa e tal. Eu falei, cara, esse troço não está funcionando para mim, vou arrumar uma professora particular. Aí comecei a fuçar, pedir indicações. Aí apareceu uma que me pareceu interessante, troquei algumas mensagens com ela, conversei, fizemos uma aula experimental, falei, está contratado.
Só tem um problema. Nesse momento eu moro na Itália. Eu vim para cá para passar um tempo e fui ficando e estou de novo aqui na casa da minha família. Estou morando de novo com meus pais. Pô. Eu falei, qual é o problema? Vamos acertar um horário aí, vamos fazer aula. E desde então tô fazendo isso aí. Mas é interessante, assim, e aí eu comecei a seguir um monte de podcasts italianos, eu comecei a acompanhar algumas contas no Instagram. Cara, tem gente lá fora, porque a gente olha muito pro exemplo americano, Estados Unidos. Tem gente fazendo coisas muito interessantes em outros países. Assim, mas na área de franquia também, alguma coisa nesse sentido? Não, mas na área de negócios, na área de startups, na área de digital. Na área de, sabe assim, da comunicação digital. Como é que fala franquia italiano? É franchise mesmo, eles usam franchise. A expressão em inglês. Não é franquite, é franquia em espanhol. Não, é franchise mesmo. Eles falam franchising e franchise. Não tem. Os italianos é muito engraçado, assim, eles adotaram muitas expressões que são. Embora você use fine settimana, é muito mais comum ele falar em weekend. Assim, tem muita expressão, como nós também temos, né? A gente, inclusive, acabou abrasileirando um monte de verbos. Hoje em dia você não fala que você vai apagar alguma coisa, você vai deletar, né? Vamos startar alguma coisa, né? Vamos plugar. A gente acabou usando outros verbos assim, e os italianos também fizeram muito isso. Mas você tem coisas muito interessantes, e você tem alguns casos lá de cara assim, que 2 anos atrás não tinha nenhum seguidor e o cara tem 2 milhões. Por que esse cara está fazendo, cara? E é interessante porque vários deles, inclusive, dão dicas. O que você tem que fazer para chegar nisso aqui? E o mais interessante é que não tem nada mágico. Não tem, assim, não... É tudo muito lógico. É o que você tem que fazer mesmo, mas que ninguém faz. Né? Por exemplo, hoje, um deles eu ainda estava vendo, ele disse, olha, para mim o que fez muita diferença é constância, é frequência. Eu todo dia posto um vídeo fazendo um comentário sobre alguma coisa do momento ali do mundo de negócio, do mundo de startup ou do mundo de tecnologia. Esse é meu ambiente. Eu faço todos os dias. E ele faz. É um vídeo, ele com uma câmera, não tem nada, não tem... O som é muito bom, ele cuida muito do som. Assim, não tem... Atrás dele tem um monte de livro empilhado, ele está num escritóriozinho, deve ser o escritório na casa dele mesmo. E o cara tem 2 milhões de seguidores, pô. E o segredo que ele diz é a consistência, é a constância. É a constância. É a constância, é fazer, e assim, é constância e consistência. Sim. Ele fala, então eu não estou uma hora de um jeito, uma hora... Não, é aquilo ali, eu vou fazer um comentário, os comentários dele são comentários sempre muito... Ele é muito inteligente, mas é muito sarcástico. Então são comentários ácidos, muitas vezes. Sim, e aí, vamos falar de Olimpíada? Então vamos falar de Olimpíada. O Cristiano Ronaldo agiu bem ou não agiu bem quando tirou a garrafa de Coca-Cola pro lado ali? Ele comentou sobre isso. Ele comentou. Então, qual é o nome dele? Me diz aí que a gente... Esse cara chama Marco Montemagno. E é italiano? É italiano. Eu não falo italiano, mas eu imagino que seja um pouco fácil da gente captar. É mais ou menos porque ele é milanês e fala rápido pra cacete. Então é ferrado. Mas o cara faz isso e é muito interessante porque assim, esse cara tem 2 milhões de seguidores. Pô. Sim. Esse cara tem... Alguma coisa interessante. Alguma coisa tem. Você vai no YouTube dele, pô, o número de views é uma coisa absurda. Mas é muito interessante você ver o seguinte, tem bons exemplos pra gente olhar. O duro é saber escolher. Falta um pouco curadoria, né? Que é isso, assim. Quem é esse cara? Eu até chegar nesse cara, acompanhei uns 30 idiotas, assim, né? Assim, eu fui atrás de podcast de um bando de imbecis, assim. Por quê? Até que um deles citou esse cara, eu falei, peraí, puta. Aí falei, cara, então curadoria é fundamental, porque hoje a gente não... Nenhum de nós vai morrer de fome por falta de informação. Mas a gente pode morrer de indigestão por excesso de informação. Porque informação é o que você tem uma quantidade de dados, de informação, de coisa, de possibilidades, né? De opções que você tem. É infinita. Ah, mas eu acredito muito nisso também. Eu acredito acho que falta curadoria, falta alguém que selecione e diga, olha, vai aqui, ó, ouve esse cara. Pô, assim, e eu vou dizer uma coisa. Falando de curadoria, eu acredito hoje que tem muita empresa que negligencia o poder da curadoria, porque a gente está falando aqui do paradoxo da escolha. Se a gente entrar agora na Netflix, a gente se perde, a gente passa meia hora, a gente gasta mais tempo procurando filme do que assistindo o filme. Por quê? Porque tem infinidade de opções.
Então, e como é que você escolhe um filme ou uma série para assistir no Netflix? A Netflix hoje ela te ajuda. Então ela te ajuda, mas hoje em dia eu ainda sigo mais as recomendações de amigos. Cara, então é isso, de novo, é curadoria. Sim. Pô, se a Mônica me disser assiste essa série, confio na opinião dela, eu vou assistir essa série. Mas, se a fulana ou fulano me disser, vale a pena assistir esse filme, eu vou assistir o filme. Pode até ser que eu não goste, mas 90% de chance de eu gostar. Perfeito. Então, assim, então eu acho que tem isso. Assim. Sim, mas imagina só o seguinte cenário. A gente chegando agora, eu vim me hospedar no hotel que eu nunca tinha me hospedado e ninguém que eu conheço se hospedou aqui. Eu peguei o cardápio do restaurante, tinha umas 3 páginas. Eu queria tomar uma decisão rápida. Pelo amor de Deus. Eu odeio o cardápio do restaurante, que tem 200 várias páginas. Tem alguns aqui que não vou nem falar o nome, parece uma bíblia, né? Mas assim, cadê a curadoria do cardápio? Cadê o top 3? Cadê aquele selinho de o mais vendido? Os mais vendidos. Cara, isso é isso que eu quero. Às vezes é isso que a empresa precisa passar para o cliente. É isso que eu fazer acho extremamente interessante. Eu agora, enquanto eu esperava você chegar aqui, eu me toquei lá que eu tinha esquecido de comprar um determinado item que eu tinha que ter comprado. Eu entrei no americanas.com, na Amazon, coisa e tal, e fui lá procurar se tinha. E tem várias opções, coisa e tal, e aqui tinha o mais vendido. Acabou. Ou Amazon indica. Sim, acabou. Pronto, cara, é aquilo ali. Sim. Ou então eu olho assim, qual é o número de avaliações positivas que esse negócio tem. Prova social. É isso aí, você tem a prova social, você tem alguma forma de curadoria que ainda pode te induzir em erro, mas é mais difícil, né? Porque te facilita. Esse negócio da quantidade de opções, isso me assusta um pouco. Inclusive porque tem pesquisas interessantíssimas. Tem uma pesquisa que fizeram um tempo atrás num supermercado de fazer o seguinte, bota uma promotora lá, uma divulgadora, com 6 geleias para você provar. Né? 6 tipos diferentes de geleia da mesma marca para você provar. A venda daquela geleia aumenta dentro do supermercado. Mas se você puser 20 opções, a venda daquela geleia cai. Cai? Porque as pessoas ficam tão perdidas... Sim. Que prefere não gastar o tempo dela. É melhor assim, assusta. É o nosso cérebro, é a mente querendo economizar energia, querendo economizar esforço. E aí não tem pra que a gente gastar o nosso tempo elaborando 20 opções e ponderando o que fazer. A gente quer decisão rápida. Nós temos que lembrar o seguinte, o nosso organismo foi feito para economizar energia. Porque o nosso organismo é o mesmo... há milênios, né? Então, numa época, o ser humano foi criado numa época em que alimento não era abundante, era escasso, abrigo era escasso, havia um monte de predadores. Então, a gente foi feito para economizar energia. E o nosso cérebro consome, para funcionar no básico, sem esforçar, algo entre 20% e 25% das calorias diárias que a gente consome. Não sei se você sabia disso. Sabia. O cérebro tem aí... Até dormindo, né? Um pezinho, né, minúsculo. Se você pensar proporção... O cérebro deve corresponder aí a 2% do peso do corpo, ou 1% do peso do corpo. Verdade. E, no entanto, ele consome 25% da energia que a gente ingere, né? Então, cara, ele é feito para economizar. Ele precisa economizar. Então, se você começar a jogar muita coisa... O cara desliga. Se você liga uma Netflix e tem lá 4.000 filmes pra você assistir, ferrou. Cara, eu acho que é mais fácil desligar do que assistir. Sabe? É simplesmente isso. Então, assim, acho que ajuda. E você tem razão, as empresas falham muito nisso. E é simples, Xerto. É top 10. É só isso. Ou então um selinho de o mais vendido. Só isso, cara. A Netflix adotou, ela sabia disso, ela começou a entender que as pessoas gastavam muito tempo navegando, aí pesquisando. Ela tem as recomendações, com base no que você já assistiu. Além das recomendações, ela criou o Top 10 Brasil. Top 10, o que está sendo assistido essa semana no Brasil. Top 10 capô. Eu sou muito induzido por isso aí. Por isso, e eu acredito que a maioria das pessoas também, né? Eu sigo muito de recomendação de amigos, que assim... Mas é muito interessante porque as empresas usam um pouco isso. Nós estamos falando de Netflix, mas isso podia ser feito por qualquer Pela barraquinha ali de baixo, cara. O hot dog, em vez de apresentar, tem 20 opções, tem 20. Agora, mostra ali qual é o mais vendido, ou o primeiro, ou o segundo, terceiro. Os 3 mais vendidos, os 3 sabores da semana. Essa coisa é muito interessante. Sim. E assim, falta muito, acho que a todos nós, eu enfio a carapuça até aqui, nos colocarmos no lugar do cliente. Sabe, é um negócio chamado do cliente, empatia. No caso do
Do empresário. Do usuário, do empresário. Sim. Então, e assim, o empresário se colocar no lugar daquele cara que está consultando a rede social. É a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Assim, quando você é consumidor de informação, quando você é consumidor de filme ou consumidor de cachorro-quente, como é que você gosta que seja? Você assim, puta, então que tal fazer isso pelos outros também? Né? Porque é muito provável que outras pessoas gostem da mesma coisa que você. Uma coisa muito interessante que esse italiano fala, que é óbvio, de novo, ele não fala nada fora da caixa. Ele diz o seguinte: é impossível se agradar a todo mundo. É impossível. Então tem um monte de gente que acha o que eu falo, um monte de cagada. Não é para esses caras que eu estou me dirigindo. Eu estou me dirigindo para aqueles que gostam do que eu falo, gostam do meu approach. Tem cara que me acha muito agressivo. Pô, vai assistir outro, pô, vai ouvir outro, cara. Eu não vou deixar de ser agressivo para agradar esse cara, porque eu deixo de agradar os caras que me assistem porque eu sou agressivo, cara. Então tem um pouco isso da gente também ter esse negócio, essa necessidade de ser gostado por todo mundo, de ser aceito por todo mundo, né? De agradar todo mundo. Eu costumo dizer, eu tenho dito aqui dentro, inclusive, assim, eu não vim ao mundo para ser querido, eu vim ao mundo para ser respeitado, cara. Assim, se gostar ou não gostar, eu sou do jeito que eu sou. Assim, a vantagem comigo que você tem é o seguinte: não estou enganando nada. What you see is what you get. Quer dizer, pô, assim, sabe, essa coisa. Então, eu sou do jeito que eu sou, eu não sou politicamente correto, eu não tomo cuidado com as palavras, eu falo palavrão quando eu acho que eu tenho que falar, ou às vezes falo sem perceber. Mas eu não conheço ninguém que não tem uma admiração completa e tremenda por você, pela figura que você é, pelo empreendedor que você é, pelo líder que você é, pela referência que você é, né? Mas tem gente que me acha agressivo pra burro, e eu sou. Tem gente que me acha muito competitivo, eu sou. Sim. Sabe? Assim, então, faz parte. Assim, não adianta, eu não vou... É uma personalidade empreendedora. Eu acho que tem uma vantagem de ficar mais velho, cara. Eu acho que existem poucas vantagens em ser mais velho, existem muito poucas, né? Você tem, por exemplo, você paga meia no cinema, pode estacionar em vaga de idoso, não pega a fila para entrar no avião, tudo bem, tá? Isso. Mas tirando essas, existem muito poucas outras, porque existem muitas desvantagens em ficar velho. Mas uma grande vantagem, cara, é que a gente, depois de uma certa idade, eu diria para você, para mim começou aos 55 mais ou menos, passa a apertar o botão do F, né? Com muito mais tranquilidade, sem remorso. Acho que o grande aprendizado da idade mais madura para mim foi aprender a dizer não. Não tô afim, não vou a esse evento. Minha mulher que tem uma frase que eu acho maravilhosa, ela diz, sabe aquele evento que você vai porque você não pode deixar de ir? Uhum. Aí quando você chega lá, você descobre que você podia ter deixado de ir. Porra, a maior parte é assim, cara. Sim, verdade. Assim, se você não tá afim de ir, não vai. Se você não tá com vontade, não vai. Se você acha que aquilo não vai te agregar, não faça. Assim, acho que dizer não foi uma sabedoria, um ganho da sabedoria. Apertar o botão, né, foi um ganho. Agora, olhando tudo isso, é o seguinte, alterar o meu jeito de ser, por quê? Para agradar alguns, cara, não vai ser autêntico. Então eu acho que uma coisa que é muito apreciada nas redes sociais é a autenticidade. É a autenticidade. Então, sim, o Alfredo posta lá o vídeo dele, ele é aquilo, ele gosta de esquiar, aquilo lá, sim, é a vida dele. Marrento, carioca. Marrento, carioca, aquele sotaque, aquele jeito. Não sei. Ele é daquele jeito, ele é daquele jeito. O Caíto Maia é do jeito que ele aparece ali, pô. Você goste ou não gosta do Caíto, ele é daquele jeito, né? Você pega a Carol Pfeiffer, ela é como ela é, pô. Você gostou, não gostou, tchau. O João Apolinário, pô, eu tô falando só de caras que são os baita feras e que são caras que estão muito próximos de mim, né? Eles são como eles são, cara. E assim, é por isso mesmo que tem um monte de gente que gosta. E tem um monte de gente que não gosta. Você não vai ser gostado por todo mundo. Pelo contrário. Você não vai ser admirado, você não vai ser apreciado, você não vai Mas agradar todo mundo. Mas normalmente é isso que acontece. O cara que tenta agradar todo mundo acaba desagradando todo mundo, né? Quanto mais alto você chega, mais a gente percebe que você tem essa polarização, tem sempre as pessoas que estão ali, viram seu fã, mesmo de carteirinha, te defendem e morrem por você. Então, tem que as pessoas que querem te matar. Normalmente o sucesso ele vem com isso, né? Você não consegue vem com esse peso. Vem com esse peso. Você não tem de graça o número de seguidores que você tem. Tem gente que não. Só porque você tem aquele número de seguidores, nunca te viu, nunca conversou com você, mas não vai com a tua cara. Pô, tem um monte de gente que diz que não vai com a minha cara, que nunca me viu, pô, nunca teve comigo, nunca conversou comigo. Assim. Então,
É uma loucura. Pô, será que eu sou daquele jeito que a pessoa acha que eu sou? Sim. Sinceramente, não tô nem aí. Pensa o que quiser. Não tô nem aí, cara. É isso mesmo, ó. Xerto, teria papo aqui para mais 2 horas. A gente pode ficar conversando 15 horas aqui, mas tem que encerrar esse negócio aí, cara. Tem que encerrar esse negócio. Mas ó, foi muito massa. Muito obrigado. Muito por receber. Vamos fazer mais negócio, vamos fazer parceria, vou te ajudar aí nessa questão de rede social, vou dar trocar ideia aí com esqueci o nome dela? Maiara. E tem um abraço aí pra Maiara, deve estar escutando a gente aí. E tem o nosso pessoal de conteúdo digital aí também, que é um pessoalzinho sensacional. A Nick, o Léo, a Bruna, são espetaculares. Essa foi uma área nova que eu criei aqui durante a pandemia. Fazia anos que eu queria criar isso e ficava sempre enrolando e jogando e vendo se alguém outro aqui dentro criava isso, porque afinal não seria função minha na minha... Quer saber, porra? Não é função minha ou Katsu, cara. Vamos criar. E contratei aí uma equipe. Sim, o mais velho tem 23 anos de idade, o mais novo tem 21. Esse de 23 tem uma experiência. O cara é experiente. É o mais experiente. Mas você quer saber? Tá sendo sensacional trabalhar com isso. Porque experiência eu tenho, cara. Eu precisava de coisas que não precisava de experiência. Mas esse cara de 23, muito provavelmente ele começou com 15, é isso que eu estou dizendo. Muito provavelmente. Não, e tem uma coisa que eu acho sensacional, assim, até eu usei uma expressão numa conversa com eles, é engraçado porque eles ficam repetindo agora, e eu acho que é tirando sarro. Eu falei assim, eu preciso do frescor, da visão deles. Eles fizeram recentemente aí, eu pedi, faz... Sem recurso nenhum, fizeram do jeito que dá, a pandemia, usando restos de vídeo aí que a gente tinha, restos de imagem. Eles fizeram um vídeo institucional nosso, fizeram em 3 horas, sabe aquele negócio assim, sem grande planejamento. E um deles escolheu uma trilha sonora, uma música, que eu falei, jamais eu escolheria, jamais, assim, seria provavelmente a última opção, e ficou do cacete, cara, porque então tem isso também, sim, né, total. Essa coisa de poder trabalhar com gente de uma geração diferente, de uma visão diferente. Tem gente que diz assim, eu odeio trabalhar com millennial. Eu acho do cacete trabalhar com millennial, cara. Eu acho maravilhoso, pô, porque eu acho assim, uma vez eu fui assistir a um show na Sala São Paulo, que era a Sinfônica de São Paulo, tocando junto com uma banda que chama Banda Mantiqueira. O Mantiqueira é uma banda que mistura jazz, baião, samba, faz um som assim extremamente revolucionário, uma coisa muito interessante. E foi muito legal, porque o maestro disse assim, olha, sabe o que foi mais legal aqui? É que o pessoal da Banda Mantiqueira aprendeu a ter disciplina com a gente, porque a gente segue partitura. Eles improvisam tudo e a gente segue partitura. Então, eles aprenderam a ter disciplina e nós aprendemos a improvisar. Então, a junção dos dois ficou um negócio do cacete. Melhor e um aprendeu com o outro. Melhor do que os dois separados. Sim. E melhor do que cada um querendo impor sobre o outro a sua visão. Na verdade, o que eles fizeram um blend, que é o que eu tenho feito. Eu tenho trabalhado muito próximo dessa equipe nossa de conteúdo digital, tenho procurado, né, com toda a pandemia, tudo, a gente faz tudo muito mais à distância do que presencialmente, e eu estou estimulando e estou dando corda, assim, eles vêm com ideias malucas, puta, não tem ideia maluca, cara, vamos fazer. O pior que pode acontecer é não dar certo, não deu certo, volta atrás, cara, não tem compromisso com erro. A minha análise sempre tem sido, quando vamos fazer algum negócio, é o seguinte, tá bom, se der tudo errado, qual é o tamanho do estrago? Se for um tamanho do estrago que não é tão estrago assim, dá para aguentar, faz, cara. Faz. E normalmente, normalmente isso aconteceu comigo, tá? Também. Eu trouxe para dentro da minha equipe gente muito jovem também para lidar com redes sociais e com a produção de conteúdo, muito mais jovem que eu. E eu, a princípio, eu fui reticente. Eu fiz, não, velho. Isso aí eu não faço, não. Mas normalmente essa é a minha reação. Sempre que eu faço uma reação, não, isso aí eu paro, me vigio e falo, caramba, peraí, você me sugeriu isso e eu tenho algum bloqueio. Isso foi, cara, esse é um bloqueio cultural, eu tenho que tirar isso aqui, porque se eu conseguir inibir, tirar isso de mim e eu entrar dentro desse universo, dentro do seu universo, o potencial disso aqui virar algo imenso. É imenso, porque se pegar a energia, a vontade de arriscar, a falta de medo dessa molecada e juntar com a experiência que a gente tem, com o tempo de janela, com os contatos, com o networking que a gente... Então eles vêm propor um negócio, só que a gente precisava aqui arrumar 3 franqueadores que falassem sobre isso.
networking eu tenho, cara. É passar a mão no telefone e você toparia dar uma entrevista falando disso, falando disso, falando disso? Pô, isso eu consigo. As ideias vêm muita coisa deles. Sim. Pô, assim, é sensacional. E assim, e também tem coisa. Outro dia eu estava no meio de uma reunião, eu falei, quer saber? Precisamos incluir um módulo a mais na Franchise University Online. Pô, tem um módulo aí, precisamos falar de LGPD. Não tem nada falando... Pô, já, enquanto estava na reunião, já mandei uma mensagem, já tá, hoje estavam gravando já o tal do módulo, assim, eu falei isso sexta-feira, hoje já estão gravando. Mentalidade de startup. Porque assim, é mentalidade de startup, e assim, e põe no ar, põe MVP, né? Assim, vamos pôr, depois a gente ajusta, depois a gente otimiza. Depois ajusta. É melhor fazer isso. De novo. Que era aquilo que a gente estava falando antes de começar, né? Do gerúndio. Esquece o gerúndio. Esquece o gerúndio. E aquela frase que antes da gente começar também, eu te citei aqui, o Nizam Guanais, que diz que é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca, né? Se você ficar esperando tá redondinho, tá certinho, você vai ficar esperando o resto da vida. Bota no ar, depois arruma, cara. Sim. Depois arruma. Muito bom. Xerto, foi muito fera. Ó, que legal foi um demais. Prazer enorme, cara. Foi uma maravilha. Ó, eu acho muito... Acho que vai ser raro aí, se tiver alguém que tá assistindo a gente aqui agora, não te conheça e não te siga. Mas assim, caso alguém não te siga, qual é o teu Instagram, qual é o teu Facebook? Marcelo Xerto, tudo junto. Tá, te acha fácil. Basicamente por aí. O da Xerto é Xerto Consultoria. Tem a Franchise Store também, tudo junto. Legal. E tem projeto novo vindo, tem podcast que você vai lançar, tem podcast muita coisa legal. Que a gente vai lançar, tem um monte de vídeo para colocar no ar. Contratamos agora uma agência de comunicação que vai nos ajudar a melhorar o visual dos materiais e coisa e tal. Show de bola. E, pô, assim, que as pessoas se preparem para ver coisas diferentes, coisas novas. Boa. Se vão dar certo ou não, cara, puta, nós vamos descobrir depois. O bom é arriscar, vamos arriscar, né? Vamos se jogar. Vamos arriscar, vamos brincar um pouco. É isso aí, velho. Valeu, Xerto. Gente, ficamos então aqui ó, no final desse episódio. Quanto tempo passou, Lucas? Estouramos pra cacete o tempo, né? 1h e 53 minutos. 1h e 53 minutos, só dobramos. Você vai ter que editar muito isso. Dobramos a meta. Não, pior que ele vai cruzinho, ó. Se você ficou até o final, cara... Meus parabéns pra você, você foi um guerreiro. Curte aí, velho, compartilha com a turma. Te encontro no próximo Franquia Cast. Um grande abraço, até mais. Cara, você vai ter que editar muita... Não sei se é você que edita, acho que não. Alguém vai ter que... Esse é pra editar, né, Lucas? Esse aqui é um podcast tentando editar. Boa. Porque foi um dos melhores podcasts que a gente fez até agora. Foi mesmo? Que massa. Olha aí, gente. Mas ficou comprido pra cacete, né? Pô, mas ó... Ninguém assiste isso. Aqui tem 15 minutos, mais ou menos... da conversa de vocês antes da gente começar, entre aspas. Então, de oficial é 1h30. 1h40. Puta, é coisa pra cacete. E passa rápido, a gente não sente fome. É coisa pra cacete, cara.